Fala galera, professor Kaká aqui na área do Colégio Externato. Quero conversar com você aí do nono ano e passar algumas dicas e algumas coisas para vocês sobre o nosso concurso de bolsa, tá? Obviamente, vamos iniciar a nossa discussão num conteúdo bem bacana, que eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Revolução Industrial. Galera, é interessante você pensar que para esse concurso de bolsa, nós falarmos de Revolução Industrial, foi um movimento importantíssimo dentro de aspectos políticos, social, econômico, que ocorreu principalmente ali na Inglaterra, depois desenvolvendo por outras áreas. O que significa esse movimento? Esse movimento é um movimento de ruptura com aqueles modelos já constituídos, o trabalho domiciliar, já para o trabalho nas fábricas, essa transição, essa transformação. Qual foi o período? A partir de 1750, 1760, né, que houve o boom da Revolução Industrial, que ela é dividida, a princípio, por duas etapas. Tá? Quais são os países que sofreram? O mundo todo sofre por esse movimento, mas ele parte da Inglaterra. Lá é o epicentro, né, do desenvolvimento da Revolução Industrial. As principais características: a modificação da mão de obra, a criação de novos grupos, grandes aglomerações, a saída do homem do campo para a cidade, o fenômeno do êxodo rural, né? E vamos ver aí algumas fases dessa revolução. A primeira e segunda fase ela é dividida, né, com acontecimentos, principalmente na primeira fase ali dentro da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Depois, na segunda etapa, né, na segunda fase da Revolução, aí você já aborda uma outra parte da Europa, Itália, Rússia, Japão, Ásia, né, no seu geral ali, já nos continentes tanto europeu quanto asiático ali, com o Japão. Tudo bem? Tranquilo? E a Rússia, que está nos dois continentes. Beleza? E algumas invenções, algumas substituições, por exemplo, na questão da fonte de energia, que na primeira etapa você tinha o carvão, você tinha o vapor, já na segunda etapa você tinha a utilização do petróleo, da eletricidade. Aqui eu trago para vocês um resuminho prévio dessas duas etapas. Nós vamos discutir, né, outros acontecimentos desse grande conteúdo, desse grande período da história mundial. Vamos analisar agora algumas imagens. Eu vou contar para vocês em cima dessas imagens como se constitui essa revolução industrial. A primeira imagem que eu trago para vocês é uma imagem do trabalho domiciliar. Como é que funcionava isso? Era um trabalho que era feito pelas famílias, sem qualquer tipo de divisão das etapas de trabalho, todo mundo fazia todas as etapas de produção. Então, perceba nessa imagem, enquanto a mãe está ali, por exemplo, utilizando ali, tecendo os fios no tear individual de uma linha, né? Você tem uma outra mulher ali bordando, fazendo um outro trabalho, você tem uma pessoa cozinhando. Então, todo o trabalho doméstico, sem qualquer tipo de profissionalização. Então, se alguém chegasse, por exemplo, batesse palma lá na porta, você tinha que parar a sua produção, ir lá atender. Então, às vezes eram vizinhos, às vezes eram amigos, às vezes era alguém querendo alguma informação. Isso afetava o modelo de produção. Isso afetava a agilidade do trabalho. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vai surgir vários galpões e eles vão começar a trabalhar nesses galpões, né? Que posteriormente foram chamados de fábricas. Aí já com horário a trabalhar, né? Um horário para entrar, um horário para sair, um horário para almoçar. Obviamente nós sabemos que houve uma condição precária para o trabalhador, né? Que trabalhava de forma exorbitante, né? O trabalho infantil também era utilizado, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Vamos para outra imagem. Aqui essa imagem, ela retrata, na verdade, o trabalho nesses grandes galpões, nessas fábricas, e essa imagem chama muita atenção, porque você vê crianças, você vê jovens, adolescentes, você vê também adultos, tudo trabalhando junto. Um ponto-chave dessa imagem, vou grifar aqui para vocês poderem observar, ponto-chave, digamos, dessa imagem, né, essa criança aqui, né, saindo do meio do tear. O que acontecia? Às vezes o tear estava funcionando, e aí enroscava algum fio saía da agulha, enfim, e aí a mão de um adulto não dava para você poder fazer a manutenção daquela máquina. É aí que entrava o papel da criança, né? E aí a criança consertava ali, pela mãozinha ser menor, ela conseguia entrar nas engrenagens e arrumar ali, e pá. Só que aí, em alguns momentos, né, essas crianças poderiam sofrer qualquer tipo de mutilação, né? Às vezes você arrumava ali, a máquina continuava funcionando, não dava tempo de você tirar a mão.
Então o trabalho infantil era muito complicado. Um detalhe importante também, né, é você saber que o trabalho infantil e o trabalho das mulheres era bem menos remunerado do que o trabalho dos homens. Tá certo? A remuneração era mais baixa, era metade do valor praticamente, quando não, bem menos da metade, coisa de 20% a 30% do valor que ganhava o homem. Tudo bem? Tranquilo? Adiante aqui eu tenho a imagem de um tear já mais movimentado, né? Mais tecnológico, um tear mais mecanizado, digamos assim, só para você poder ver e entender essa evolução que a Revolução Industrial propunha. Aqui eu tenho uma máquina a vapor, né, utilizada para extrair a carvão das minas, também tudo muito manufatureiro. A Revolução Industrial marca, na verdade, uma transição, né, da manufatura, tá certo? O trabalho feito pelas mãos, para a maquinofatura, ou seja, o trabalho desenvolvido pelas máquinas, tá certo? E aí tanto que vai ter alguns movimentos contrários à utilização das máquinas que nós vamos conhecer aqui hoje. Tudo bem? Tranquilão? Vamos adiante. Aqui é uma experiência que eles começaram a fazer naquela época, né? A experiência já com a eletricidade. Então, as primeiras expedições, então, recém-descoberta eletricidade, demonstra que o corpo humano é um bom condutor elétrico. Então, você percebe aí, o garotinho está pendurado por cordas, e aí eles ligavam a energia elétrica nele, tá certo? Para ver se ele realmente era um condutor elétrico, tá? Não façam isso em casa, não vão fazer esse teste, nós somos condutores elétricos. Tá? E com certeza o resultado não ia ser legal não, tá? Cai fora disso daí, beleza? Tranquilo? Só para vocês entenderem que realmente esse período é um período de mudança na vida social, política e econômica, mas também um período de muitas descobertas. O pioneirismo inglês que marca, na verdade, né, o início e todo o movimento em si, porque na verdade a Inglaterra tinha várias condições positivas para avançar nesse quesito da Revolução Industrial, né? Como, por exemplo, uma das primeiras atitudes é a lei chamada de enclosures, ou lei dos cercamentos. O que foi essa lei, jovem? Era uma lei que chegava até o campo, né, os campos londrinos, né, da região ali de Londres, e perguntava para as pessoas, né, que moravam no campo: você tem um documento, né, que prova que esse território, essa terra, ela é sua? E geralmente você não tinha. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham legalizado essa questão. E aí você falava: não tinha. Então aí o governo, então é minha. E retirava a terra de você, forçando com que as pessoas fossem para a cidade. Aí chegava na cidade, você aceitava qualquer trabalho, porque você estava ali com a sua esposa, com seus filhos, e falava: peraí, o que eu vou fazer agora da vida, mano? E aí? Aí o cara fala: não, então vem cá, vamos trabalhar nas fábricas. E aí faz com que surja ainda mais a mão de obra. Tá certo? Tudo bem? Uma outra tentativa importante também é a grande quantidade de capital acumulado durante a fase do mercantilismo inglês, né? Um país unificado, um país com condições positivas financeiramente, então vamos investir nessa questão da indústria. E uma outra coisa bacana é a Revolução Gloriosa de 1688, que demarca, na verdade, né, o surgimento do Bill of Rights, né, que é a Declaração dos Direitos, onde, na verdade, né, você tinha um rei, você tinha um comandante, né, Guilherme de Orange, mas você tinha o parlamento que efetivamente governava a Inglaterra. Lembra daquele termo? O rei reina, mas não governa? Isso acontece na Inglaterra, porque o rei tem um papel simbólico. A rainha Elizabeth II, atual monarca britânica, ela tem um papel simbólico, né, na questão política. Quem comanda realmente a Inglaterra é o parlamento. Beleza? De boa, né? Tranquilo. Os modelos produtivos, né, ou seja, os modos de produção também são desenvolvidos durante essa fase. Nós temos vários modos de produção, tá certo? Modo de produção comunal, modo de produção asiático, modo de produção socialista, capitalista, e temos esses dois modos que são legais a gente explicar para vocês, né? Que é o modo taylorista. O que é o modo taylorista? Trocando aí, passando de maneira bem didática para você. O modo taylorista é o modo do trabalho efetivamente, tá certo? Sem qualquer tipo de tecnologia, né? É o trabalho manual, onde o indivíduo deve conhecer apenas uma etapa da sua produção, tá certo? Então vamos imaginar uma fábrica de tecidos, né? Em que um camarada compra o tecido, o outro costura, a outra faz um silk na camiseta, tá certo? A outra dobra a camiseta e o outro vende. 5 etapas eu disse aqui. Vamos imaginar que você não sabe exatamente quem que está responsável pela etapa de silcar a estampa na camiseta. E esse silk vai torto. Quem você vai cobrar? Não tem como.
Então o Taylorismo ele ia propor essa questão. Se, por exemplo, alguma camiseta fosse costurada de maneira fosse costurada de maneira torta, você saberia qual é o setor que você precisa chegar, conversar, melhorar e organizar, tá certo? Então o modelo taylorista vai te ajudar, vai contribuir nesse sentido, na divisão das etapas do trabalho, beleza? Quando você passa para o modelo fordista, do Henry Ford, né, da marca de Ford dos veículos, você já tem essas etapas de produção bem definidas, porém com a utilização de máquinas, com a utilização da tecnologia. Até essa charge aí embaixo, né, uma charge do Frank e Ernest, muito bacana. O cara fala que vai se aposentar amanhã e vai até o final da linha de montagem para saber o que ele está fazendo ali há 30 anos. Por quê? Porque ele só conhece aquela etapa do produto. Ele não sabe, por exemplo, o que ele está produzindo de produto final. Então é isso que ele quer fazer após a aposentadoria dele. Na verdade é uma crítica, né, para a gente poder entender a importância de você conhecer todas as etapas do trabalho, do que você está desenvolvendo. Tudo bem? Temos também o toyotismo, né, que é um modelo específico, que vai propor, na verdade, a produção em cima do consumo, ou seja, tudo que é produzido simplesmente se você já tiver um consumidor final ali pronto. Então, se foi vendido 10, vai ser produzido 10, não vai ter excessos de produção. Tá certo? Fazendo com que a gente reflita um pouco sobre a questão do consumo e do consumismo da área da sociologia. Né? O consumo é aquilo que é básico, aquilo que é necessário para o indivíduo, e o consumismo é aquilo que é supérfluo ao indivíduo. Tranquilão? Beleza? Temos também dois movimentos que é importante a gente conhecer, que são movimentos contrários à Revolução Industrial. Por quê? Porque foram movimentos que propuseram, na verdade, e fizeram uma leitura da Revolução Industrial como tendo, na verdade, a máquina como seu principal inimigo. Então eles achavam, por exemplo, Ned Ludd, que é o primeiro idealizador do movimento chamado Luddismo, ele pensava, ele acreditava que a máquina veio substituir a mão de obra do trabalhador, né? Fazendo com que, na verdade, o trabalhador ficasse desempregado, né? Então, só para vocês terem uma ideia básica aí, 300 robôs, né, numa indústria substitui a mão de obra de 10 mil trabalhadores. Então, perceba, é interessante essa relação. 300 robôs, né, isso foi uma experiência feita no Japão, 300 robôs japoneses substituem a mão de obra de 10 mil seres humanos. Só para vocês terem uma relação aí, certo? O movimento ludista foi um movimento, então, que ficou conhecido vulgarmente como quebradores de máquina, porque eles se reuniram e começaram a entrar nas fábricas e quebrar tudo. Obviamente, o objetivo deles era o quê? Quebrando as máquinas, eles voltassem a ser contratados. Na verdade, aconteceu o contrário, né? Eles quebraram vários teares mecânicos com 8 fios, né? Que era a última geração no momento, e o cara que desenvolveu esses 8 fios foi lá, fez um melhor, aprimorou a técnica e desenvolveu um de 16 fios. Então, observe que, na verdade, esse movimento não teve sucesso algum. Tá? Um movimento completamente sem controle, digamos assim. E temos também o movimento cartista. Esse movimento do cartismo, na verdade, foi um movimento um pouco mais organizado, onde o Conor e o Lovett, eles propunham, né, várias cartas, vários documentos, várias petições, e enviavam para o governo. Né? Foi chamado cartista por causa de ser cartas do povo, né, com reivindicações dos trabalhadores, do povo em geral, sobre os acontecimentos do momento. Tudo bem? Tranquilo? Posteriormente também foi criado o Trade Unions. O que é isso, Cacá? Na verdade, os Trade Unions são os sindicatos. Né? Você conhece sindicatos? Hoje nós temos bastantes aqui no Brasil. Qual que é a função do sindicato? A função do sindicato, na verdade, é proteger o trabalhador, né? Informar ele os seus direitos e também os seus deveres. Então é muito importante que exista esse órgão para poder não ter excessos de nenhuma das partes, nem da burguesia, nem dos patrões e também nem dos proletários, dos trabalhadores. Beleza? E aqui eu conto um pouquinho para vocês as consequências da revolução. Né? O modo capitalista ele vai se consolidar. Capitalismo, lembra, ele vem de capitalis, que significa cabeças de gado. Quem tinha muita grana na época, quem tinha bastante posse, era quem tinha cabeça de gado. Então, capitalismo vem de capitalis. Tá certo? O aumento da expectativa de vida, com a Revolução Industrial você teve várias evoluções, né? Várias invenções, fizeram com que aumentasse a expectativa de vida. Tá certo? Com medicamentos e coisas do gênero.
Há também a criação de duas classes sociais antagônicas, que é a burguesia, os detentores do trabalho, os patrões, e o proletariado, os operários, né, que detinham a mão de obra. Há um grande progresso da urbanização, fazendo com que diminua, né, os grandes trajetos, digamos assim, diminua o tempo dos trajetos de um local para o outro. A revolução agrícola, que houve uma mudança completa com o surgimento de novas tecnologias, mas com isso também aconteceu a questão do desemprego, né, que as máquinas acabaram substituindo a mão de obra dos trabalhadores. Lembra do exemplo do robô que eu passei para vocês. Beleza? Tamo junto? Aqui o professor Kaká, passando para vocês um resumo sobre a Revolução Industrial. E uma terceira possível, que fica para um outro momento. Belezinha? Tamo junto, muito obrigado pela atenção, viu, nono ano? Conto com vocês no concurso de bolsas e tenho certeza absoluta que você vai mandar muito bem na prova e o ano que vem vai estar junto com a gente no Colégio Externado. Beleza? Um forte abraço, professor Kaká, tamo junto!